Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Segunda-feira, dia 23 de novembro de 2020. Bom, nesta segunda-feira, como já é de costume, nós vamos falar um pouco sobre a pregação de ontem, fazendo uma espécie de resumo daquilo que nós falamos ontem no nosso culto, na exposição que já estamos fazendo aí há mais de um ano do Evangelho de Marcos. E ontem entramos no capítulo 14, junto com o capítulo 15, que são considerados os chamados, a chamada Paixão de Cristo, ou seja, aquela última semana em que o propósito eterno de Deus vai chegar à sua consumação. Jesus vai ser traído, preso, vai ser julgado e por fim condenado e crucificado. Então, o que nós vamos narrar nas próximas semanas estão relacionados a isso. Antes de fato entrar na semana da paixão, o início do capítulo vai narrar três reações distintas à pessoa de Jesus. Então o texto vai narrar, por exemplo, que os fariseus, os sinédrios, os componentes da parte religiosa / política da nação estão tramando para prender Jesus. E no versículo 10 eles vão obter um forte aliado, que no caso é Judas. Nós temos ali também a narrativa entre esse assunto aí que é a traição. Temos a história de uma mulher que o texto de Marcos não dá o seu nome, porém João diz que é Maria, irmã de Marta e também de Lázaro. Ela quebra um vaso, como o próprio texto diz, de um preciosíssimo perfume de nardo puro. Poderemos dizer aí que o valor desse perfume estaria avaliado nos dias de hoje em torno de 10 a 12 mil reais o frasco de um perfume muito caro. E ela derrama esse perfume em Jesus como uma forma, como ele mesmo diz, ungindo-o, preparando-o para o seu sepultamento. E por fim, a terceira reação que temos nesse texto é a reação dos discípulos que, compreendendo quem é Jesus, vão servir a comunidade, ou seja, eles vão preparar a ceia do Senhor Jesus, que Jesus vai tomar com os seus outros discípulos. Então nós temos os mestres da lei, fariseus, escribas, os componentes do sinédrio, que vão desprezar Jesus, aliados ali a Judas. Nós temos a mulher que irrompe em adoração, contemplando a glória de Deus em Jesus. E nós temos os discípulos que vão servir a Jesus, servindo a sua comunidade, servindo aos seus irmãos. O ponto talvez central desse texto vai ser exatamente o desprezo à adoração. O desprezo dos homens que traíram Jesus, que condenaram Jesus, e a adoração por parte da mulher e também por parte dos discípulos. E uma das frases que nós afirmamos ontem, que a adoração conduz inevitavelmente a algum tipo de ação correspondente ao objeto adorado. Então, o exemplo aqui que a gente pode citar, por exemplo, é ótimo, né? Mas o exemplo aqui seria a adoração ao dinheiro. Então, quando alguém está adorando ao dinheiro, inevitavelmente ele vai fazer ações correspondentes à adoração a esse dinheiro, como avareza, ganância, cobiça, ilegalidades, Ele vai cometer crimes para que ganhe mais dinheiro. Isso pode estar relacionado ao sexo, por exemplo. Quando alguém adora o sexo, o Deus sexo, ele não vai conseguir ter uma vida sem fazer sexo com várias mulheres, consumo de pornografia, sexo fora da aliança do casamento. O sexo se torna uma obsessão. Aí poderemos citar outros deuses, como família, pessoas que abandonam tudo por causa da família. A família é importante, mas não pode se transformar em um deus. Amor, pessoas que largam tudo por um amor cego e etc e tal. Ou seja, nós temos vários deuses ruins, como, por exemplo, o dinheiro, enfim, e outras que são coisas boas, que podem se transformar em Deus. O ponto central aqui é que nós vamos agir sempre em
favor desse objeto adorado. Vamos sempre ter uma ação correspondente a esse objeto adorado. Isso aqui nos ensina duas coisas. Primeiro, as suas ações normalmente vão mostrar o Deus que você está adorando. A forma como você age, como você reage, a forma como você vai, durante a sua vida, agir e reagir, vai mostrar quem é o Deus que você adora. Segunda coisa aqui que nós podemos aprender a partir desse texto é que nós adoramos a Deus também em ação, que foi o caso dos discípulos e também da mulher. A mulher derramando um perfume nele para prepará-lo para a sua morte, para o seu sepultamento, e os discípulos que foram preparar a ceia. Então essa semana vamos agir de acordo com o Deus que adoramos. E se adoramos o Deus vivo e verdadeiro, o Deus único, Criador dos céus e da terra, o Deus soberano, que de forma maravilhosa e amorosa, misericordiosamente morre na cruz em nosso lugar, concedendo-nos salvação eterna e livramento da condenação eterna e livramento do pecado, se nós adoramos esse Deus, vamos agir de acordo com esse Deus e com todos os seus ensinamentos, com os ensinamentos que ele deixou para mim e para você, tá bom? Então é isso, pessoal. Uma ótima segunda-feira a todos. Fiquem com Deus e que Deus abençoe.